Meu irmãozão, a parte aqui da igreja está com saudade de você. Queridos irmãos, os presbíteros que estão na ativa no conselho receberam esta placa que simboliza a nossa gratidão pela vida de cada um de vocês. Neste tempo de 2021 para 2022, com tantos desafios, nós temos que fugir sempre do pessimismo e ao mesmo tempo do otimismo que não se sustenta. É necessário olhar a vida com fé, como temos feito até aqui. Se não fosse vocês, que seria o trabalho pastoral e como conduzir essa igreja em um período onde ninguém tinha a fórmula mágica para conduzir uma igreja? Convido meu irmão presbítero Marcílio para que possa subir aqui e fazer esta oração, agradecendo ao Senhor pela vida desses irmãos presbíteros que atualmente compõem o Conselho da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Presidente Marcílio. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos na sua casa. Senhor, graças te damos pela vida de cada um dos presbíteros daqui, estão sempre trabalhando conforme o seu nome. Esteja com essa igreja, esteja com cada um dos seus membros, abençoe cada um deles, que possamos nascer juntos na alegria e na tristeza, para que possamos honrar o seu santo nome. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gleice, você vai ouvir agora uma coisa, aliás, vocês na igreja ouvirão agora uma coisa que a Gleice está acostumada a ouvir direto lá em casa, tá bom? Meu amor, eu errei. Peço desculpas. Isso aí é clássico lá em casa, tá? Isso aí já é natural. Mas sabe por que eu errei, meu amor? Porque eu nunca fiz uma gratidão a você na frente da igreja. Sabe por quê? Vaidade. Sabe aquela coisa de não pode ser o pastor a fazer a homenagem porque é a esposa, o que vão pensar? Vaidade. O máximo que se pode pensar é que eu sou seu marido e te amo. E sabe por que decidi fazê-lo hoje? Quebrando todos os meus protocolos, porque não sei o dia de amanhã. E essa pandemia nos ensinou que nós podemos hoje estar juntos e amanhã o Senhor pode nos levar repentinamente, louvado seja Deus por isso. Gleice, minha querida esposa, no ano passado você recebeu flores, se eu não me engano, no dia da esposa do pastor presbiteriano, e agora você recebe esta primeira placa que você recebe da igreja, como esposa do pastor presbiteriano. E quero dizer à igreja que o Senhor me abençoou como uma mulher discretíssima. Quantas vezes Gleice se dispôs a fazer coisa aqui mesmo na igreja, sem fazer nenhum tipo de alarde. Professora de EBD, com tranquilidade. Hoje tivemos um adolescente que será recebido, dizendo que começou a prestar mais atenção nas coisas concernentes ao Senhor, depois começou a participar da escola dominical, tanto de crianças quanto da UPA. Com as crianças, quantas vezes, fazendo pipoquinha em casa, trazendo para a classe infantil, sem apresentar recibo para ser ressarcido de nada. Quantos bazares, eu quero ir embora, mas Gleice está ali atracada no bazar aqui no salão Zaqueu Ribeiro, que as roupas ela compra lá. Senhor do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora leiamos a minha aliança com Deus. Todos. Me comprometo Com toda a convicção do meu coração diante de Deus e da minha igreja, para ver Deus como Pai, buscar e relacionar com Ele diariamente, através da oração e da leitura das Sagradas Escrituras, experimentando seu amor e a sua graça. Ao ser membro do corpo de Cristo, reconhecendo a Igreja Presbiteriana da Tijuca como uma agência do Reino de Deus, cuja natureza é missionária, acolhedora, transformadora e formadora de novos discípulos de Jesus. Serei a liderança da Igreja enquanto estiver de acordo com as Sagradas Escrituras e os nossos símbolos de fé. Ser o anunciador do Evangelho de Jesus, ajudar os pobres e desamparados, pois entendo que pessoas precisam de socorros espirituais, materiais e emocionais. a igreja testemunha dos votos que acabaram de ouvir? Sim. Louvado seja Deus. Convidamos para este tempo de profissão de fé nosso irmão Ricardo, para que, por gentileza, esteja aqui à frente e ajoelhado ao genuflexão. Antes de ajoelhar-se, antes de ajoelhar-se, conselho com muita Meus queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui como família mais uma vez reunidos. Acabamos de chegar aqui da igreja, estávamos cultuando ao Senhor, mas também lembrando de vocês, pensando em vocês e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem parte aí da Igreja Presbiteriana da Tijuca, na pessoa do reverendo Anderson e também a nossa irmã Janine, que muito tem nos abençoado, mas também a todos que fazem parte do grupo GAN. Mais um ano está terminando e graças a Deus estamos passando bem, apesar de tantas dificuldades, estamos aqui com mais um ano de vitória. Como vocês estão vendo, minha esposa, a Cremilza, aqueles meninos, né, que vocês começaram o projeto com a gente, que eram menores, bem menores, estão grandes, graças a Deus crescendo, não apenas em estatura, mas também em conhecimento, em sabedoria, e graças a Deus hoje estão adolescentes, né? E conscientes da sua missão também em relação ao reino de Deus. E nós devemos um pouco disso a vocês, e por isso nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus, para agradecer a cada um de vocês que tem se empenhado aí no projeto GAN, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e Deus seja louvado pelo projeto GAN. Olá, meus irmãos, eu sou o missionário Fábio do campo de Esperantina, Piauí.
Eu sou a Rayane e essa é a Tara. Nós estamos aqui no campo desde janeiro de 2017, trabalhando na obra do Senhor. Os nossos trabalhos aqui têm sido evangelização de porta em porta, distribuição de folhetos, culto pelas ruas, louvando a Deus e anunciando a mensagem do Senhor. E também aqui nós queremos estar agradecendo ao GAN pelo apoio que nos tem dado em oração, apoio financeiramente, que Deus grandemente esteja abençoando a vida de vocês. Nós gostaríamos também de agradecer ao grupo de apoio que tem orado pelos missionários, que tem incluído os nossos filhos como filhos de oração. E Sara gostaria de agradecer também, né? A madrinha Yara agradece. Manda um beijo. Diga beijo, madrinha Yara. Beijo, madrinha. Isso. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe vocês da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Boa noite a todos da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Eu sou o reverendo Ivanildo. Eu sou a Milena. Eu sou a Ivy. Eu sou a Ivna. Nós queremos agora mandar aquele abraço para todos os membros da Igreja amada e desejar um excelente final de ano com umas boas festas a todos vocês. Queremos agradecer por tudo que vocês têm feito por nós. Deus tem sido maravilhoso para conosco por meio desta igreja amada. Nós estamos atualmente em Itapera, Aquiraz, Ceará, na revitalização da igreja presbiteriana aqui na localidade. Temos tido muitos desafios, que alguns trazem riscos, mas Deus tem nos abençoado. Nós também temos tido bons frutos. Atualmente temos trabalhado com uns ciganos e este ano nós iremos receber o primeiro membro advindo desta família de ciganos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Orem por nós, estamos orando por vocês. Um abraço a todos, especialmente a nossa irmã Daniele, a irmã Janine, a irmã Cláudia e a pessoa do pastor Anderson. Que Deus os abençoe e Feliz Natal. Bom dia, povo de Deus. Que bênção estarmos juntos mais uma vez neste culto ao Senhor. Neste domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Todos nós que estamos aqui, esperamos que você tenha passado um excelente Natal. Hoje é domingo, dia 26, ainda deve ter gente na sua casa ou você está na casa de alguém. Nós esperamos que esse momento de comunhão seja restaurador para a alegria, para a saúde do lar. Que Deus continue a abençoar você e a sua família. E aonde você está, saiba, a Igreja Presbiteriana da Tijuca, ela chega até você trazendo a palavra do Senhor e a oportunidade de servir aqueles que precisam da nossa ajuda. A nossa leitura que nos convida à oração silenciosa se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 16. Leiamos todos a uma só voz. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Ouçamos o nosso prelúdio e logo a seguir adoremos ao nosso Deus.
Bom dia, igreja. Uma alegria imensa estarmos juntos no culto ao Senhor para adorar o nosso Deus, soberano Senhor das nossas vidas, que trata de cada um de nós com tanto zelo e misericórdia, e uma das provas mais estrondosas e evidentes é a bênção da salvação trazida pelo nosso Salvador. Estamos ainda em meio à comemoração desse evento maravilhoso na minha vida, na sua vida, e o salmo que nos prepara agora nessa abertura do culto, no tempo de adoração, é um lindo salmo, carregadíssimo de tantos ensinos de sabedoria que serve para as nossas vidas diariamente. E o Salmo 127, versículos de 1 a 5, que nós vamos fazer uma leitura alternada conforme indicado na liturgia que certamente você recebeu aí pelo seu celular ou pelo seu e-mail. Nós vamos fazer essa leitura conforme indicado na abertura da liturgia de adoração. Leiamos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Agora vamos ler todos juntos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. Irmãos, esse salmo lindo não é um convite à preguiça, de jeito nenhum. Dizendo que quem vai levantar cedo, quem vai repousar tarde, isso tudo é inútil. Não, o que está querendo dizer é que nenhum dos esforços que possamos fazer para melhoria da nossa vida, para assegurar qualquer que seja a nossa melhor situação, não adianta se não tiver a bênção do nosso Deus. E é isso que nós queremos destacar nessa liturgia de adoração, o nosso Deus amado que chega sempre com a sua providência poderosa e amorosa na vida de cada um de nós. E na continuidade desse tempo de adoração, nós vamos entoar o hino, conforme indicado, um hino tradicional, hino 4 do Novo Cântico, Culto à Trindade. Vamos então aproveitar esse tempo louvando o nosso Deus com toda a vibração nesse belo hino. Oh
Chegado o tempo da oração de adoração, nessa liturgia inicial, na parte de adoração, eu convido você a curvar a sua cabeça, a se concentrar. Não deixe que nada atrapalhe o seu momento de culto, de dedicação espiritual ao nosso Deus nessa hora. Nós estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão, o povo de Deus entre si. Vamos então reverentemente orar agora ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, Deus poderoso, soberano, Criador de todas as coisas e sustentador de toda a tua criação. E nós, Senhor, somos prova viva de tudo isso, dos teus milagres, da tua misericórdia, da tua graça imensa, comum e especial para cada um dos teus filhos eleitos. Nós queremos, nessa hora de culto ao Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, louvar o teu nome, dizer, declarar, Senhor, do nosso amor pelo nosso Deus, reverentemente, altamente adorar o teu nome. Pedimos, Pai eterno, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos assista com o teu Santo Espírito, nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades. Queremos aproveitar, Senhor, todos os detalhes dessa liturgia de culto ao Senhor. Que faça bem ao teu povo, Senhor. Que haja bênção espiritual para cada um de nós que estamos nessa hora dobrados na tua presença para te adorar. E pedimos, Pai, que independente das imperfeições e limitações nossas, que o Senhor receba este culto, essa manifestação de adoração sincera. Sabemos que o Senhor está olhando no íntimo de cada um de nós para confirmar que somos adoradores em espírito e em verdade na tua presença. Ó Deus bendito, te agradecemos por todas essas bênçãos e rogamos a tua bênção para todos os atos dessa liturgia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nossa liturgia ainda tem uma outra parte aqui que é maravilhosa. É o tempo de confissão, de oração silenciosa, de nos abrirmos de uma forma particular, na intimidade, diante do nosso Deus. Como é bom quando estamos no templo, que podemos aproveitar ajoelhados, os irmãos todos em comunhão, e na sua casa também, onde você estiver assistindo essa liturgia, participando desse culto ao Senhor, aproveite também, coloque-se diante de Deus de uma forma particular, com toda a reverência, com toda a concentração espiritual. E há um texto na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, de 12 a 14, que nos prepara para esse tempo. Depois nós vamos ter um hino lindo também da nossa hinologia. Nós vamos então fazer essa leitura. Não deixe de orar, pedindo perdão ao nosso Deus, confessando os pecados, mas também intercedendo por todos aqueles que você tem na sua lembrança, intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelos planos e projetos missionários que a nossa igreja tem aqui, na Alzira Brandão 135, e lá onde nós temos os nossos parceiros de missão que nós apoiamos. Mais tarde, na liturgia, nós vamos ainda ter uma palavra sobre esse tema tão importante, mas aproveite esse momento agora para colocar esses itens todos na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos todos juntos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que palavra é essa para as nossas vidas nos dias que estamos vivendo? Vamos então cantar esse hino lindo
e depois teremos um tempo de oração silenciosa que você deve aproveitar, e aí depois teremos a oração audível feita pelo nosso pastor. Aproveitemos esse tempo. Senhor Jesus, neste tempo, todos os teus filhos e filhas se encontram diante do Senhor, cada um confessando os seus pecados a Ti, cada um colocando diante do Senhor tudo aquilo que o Teu Evangelho nos ensina que é contrário ao Teu amor, que é contrário ao amor ao nosso próximo, que é contrário ao amor que devemos ter a nós mesmos. Confessamos tudo aquilo que tem como objetivo nos afastar de Ti, nos afastar do nosso irmão e nos afastarmos da nossa consciência vertical para contigo. Pedimos, ó Pai, o perdão destes pecados confessados e clamamos ao Senhor, dá-nos mais do Teu Espírito, para que não possamos errar, pelo contrário, para que acertemos cada vez mais segundo a Tua palavra. Clamamos ao Senhor que nenhum dos Teus filhos, aqueles que são Teus, que separaste para contigo, que nenhum deles esteja desviado do Teu amor, e que nenhum pecado ou nenhuma falsa acusação do acusador seja motivo para que Teus filhos se sintam afastados de Ti. Pelo contrário, Pai bendito, temos o Senhor, mediante o Filho, como nosso advogado. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. É a nossa oração, confessando os nossos pecados ao Senhor e agradecidos pelo Teu soberano amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos traz uma declaração de perdão. Colossenses capítulo 3, verso de número 15, leiamos todos a uma só voz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Com esta paz que vem de Cristo e com os nossos pecados perdoados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo.
Paz de Cristo, Elias. Paz de Cristo, Gilmar. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo a você que está conosco participando deste culto e tem a alegria de reconhecer que o pecado confessado é pecado perdoado pelo nosso Pai. Queridos, é tempo de receber a palavra do Senhor. E para isso convidamos o nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias para que faça esta oração pedindo que o Senhor nos ilumine, bem como a todos os nossos campos missionários que também nesta hora estão levando a palavra do Senhor àqueles que lhe foram confiados. Bom dia a todos. Antes de nós orarmos, nós queremos falar um pouquinho dos nossos missionários. Nós vamos orar pela mensagem, e orar também pelos nossos missionários que estão pregando aí em todo o canto do Brasil e pelo mundo, e falar da nossa campanha também, né? A campanha tem sido um sucesso. Esse mês é o último domingo. Eu quero até dizer a você que já teve a oportunidade de ofertar, aqueles que puderam, agradecer, e aqueles que ainda não tiveram condição, ou por um motivo ou outro não conseguiram ofertar, se quiser fazer, ainda dá tempo. Em janeiro também a igreja ainda vai estar recebendo, caso você tenha alguma dificuldade agora no mês de dezembro, até porque a igreja, como no ano passado, nós vamos enviar para todos os 23 campos, né, missionários. Gilmar, para quem está entrando agora, para quem é o primeiro culto que está participando conosco, dá um briefing de qual é o objetivo da nossa campanha. O nosso objetivo é depositar um salário mínimo na conta de cada missionário parceiro nosso, do nosso grupo GAM. Nós temos 23 campos missionários que nós ajudamos durante o ano todo, e agora no mês de dezembro, como foi no ano passado, esse ano nós vamos fazer a mesma coisa. Estamos depositando para cada um deles, para que eles tenham um Natal, né, tenham um final de ano um pouquinho melhor, um salário mínimo para cada um. A igreja no ano passado, mesmo antes de atingir todo o objetivo, enviou para cada um deles um salário mínimo. E esse ano nós estamos fazendo a mesma coisa, na certeza que a igreja vai atingir. Ano passado nós atingimos. Esse ano a campanha está muito boa também, mas porventura, você que está chegando hoje no nosso culto e se quiser ofertar, pode fazer através do nosso número da nossa conta corrente, que vai passar aí embaixo no vídeo, na hora do ofertório também. Fique muito à vontade. É uma oferta, sim, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos ajudado, por tudo que Ele tem feito por nós. E a gente fala sempre, é uma oferta, se você puder, qualquer valor, não aquilo que vá atrapalhar no seu orçamento doméstico. É aquela oferta que generosamente você possa ofertar. Qualquer que seja o valor, vai ser muito bem aproveitado. Nós já agradecemos a todos, pastor, porque, né, durante começamos em outubro, né? Nós temos visto que a igreja tem depositado, tem ofertado, então queremos agradecer. O último domingo de dezembro, o nosso muito obrigado a todos. Amém. Nós vamos orar por isso também, pelos campos missionários, onde está sendo pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Oremos. Deus maravilhoso, Deus bondoso, nesse momento tão especial que a sua palavra vai ser aberta, aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca, em todo o Brasil e pelo mundo, onde nós temos nossos missionários, Senhor, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós queremos te pedir que o Senhor fale através de cada um deles aos nossos corações, aquele que agora esteja recebendo a sua mensagem, que possa ser um coração, Senhor, onde possa todos entender o que o Senhor quer nos dizer através dos seus filhos que estudaram, se prepararam e estão pregando o seu maravilhoso amor. O nosso muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a participar de vários projetos missionários, através de oferta, doações, através de recursos, Senhor, através de brinquedos. O Senhor tem ajudado a Igreja Presbiteriana da Tijuca. E nesse último domingo do mês, nós queremos te agradecer
por tudo, ó Deus, pelas mensagens que ouvimos durante o ano. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. E fale agora, Senhor, nossos corações. Ilumine a nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, ou em qualquer horário que as pessoas vierem assistir esse culto. Fica conosco, hoje e sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós conversamos um pouco sobre a amargura, os sintomas que a amargura traz, as 10 características que a amargura traz na nossa vida. E uma das coisas que gera amargura no nosso coração é um conjunto de fatores onde a amargura é uma delas. A amargura somada com raiva, com rancor e com falta de perdão gera algo chamado ressentimento. Ressentimento é uma coisa que arrebenta com a nossa vida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. O texto não é longo, mas é importante que vocês observem e prestem bastante atenção. Especialmente, Isabel já está com 14, filha? Vai fazer 14, né? Isabel está com 14. Você, meu filho, de azul, eu esqueci seu nome, desculpa. Vitor e Pedro. Vitor, você tem quantos anos? 24 anos. E você, Pedro? 8 anos. Caramba, Pedro, você é grandão. Você tem 8 anos, o Vitor tem 24, Paulinha tem 10, não é isso? Paulinha tem 10, muito bem. Stefaninha ainda está no rol dos miudinhos com quase 8. Vocês que já estão pré-adolescentes, adolescentes, início de mocidade, prestem atenção nesse texto, olha que coisa impressionante. Isso saiu da BBC Brasil e foi publicado no dia 21 de abril de 2018. O endereço, vou passar para vocês, www.bbc, aliás, não é nem BBC Brasil, é Portugal, www.bbc.com/português/geral-43831326. Um depoimento de Benedict Atkins, a uma repórter da BBC Three, Serena Cutting. Palavras do Benedict. Eu conheci o satanismo quando eu tinha 15 anos. Meus pais eram católicos fervorosos e me levaram para a igreja desde cedo, junto com minhas irmãs. Mas já na adolescência, eu comecei a sair com amigos do skate em Londres e a ouvir muitas bandas de death metal. Pastor, são as bandas, é o skate? Não, ouço o texto. Também comecei a beber e usar drogas e perdi minha virgindade aos 12 anos. Virou uma opção para mim decidir entre sair com os amigos daquele mundo que eu identificava como, aspas, real, ou ouvir as histórias bíblicas que meus pais pintando imagens da Arca de Noé. Então eu escolhi a rebeldia. Naquele tempo eu parecia um emo total. Tinha uma franja enorme que eu alisava com a chapinha da minha irmã. Tocava guitarra em uma banda com os meus amigos, o que era uma forma fácil de conseguir atenção. Usava camisetas de banda e às vezes até um lápis preto nos olhos. A sexualidade fica à flor da pele nessa idade. Então eu até usava maquiagem de vez em quando para impressionar as garotas, quando elas pediam. Mas, numa noite qualquer, eu me deparei com a Bíblia satânica na casa de um amigo. Peguei da estante dele e li tudo muito rápido. Foi escrita pelo fundador da Igreja de Satã, Anton LaVey, e milhões de cópias dela já foram vendidas desde que foi publicada em 1969. Eu realmente me senti conectado com aquilo. Não estava feliz no meu relacionamento com minha namorada na época e estava discutindo muito com meus pais. O satanismo parece ter me feito reconhecer a dor e a raiva que eu estava sentindo. No dia seguinte, tive uma grande briga com minha mãe. E aí me tranquei no quarto e comecei a esculpir um pentagrama,
o símbolo da igreja de Satã no meu braço. Sangrou bastante, mas isso não me impediu de continuar. Eu queria cicatrizar meu corpo para sempre. As pessoas interpretam isso de formas diferentes, mas para mim o satanismo era sobre amar a si mesmo às custas dos outros. Em um sentido filosófico, não tem muito a ver com adoração ao diabo. A maioria dos satanistas acredita em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir aquilo que eles querem da vida. Ceder a desejos como sexo, comida e bebida é algo encorajado. Isso gera egoísmo dentro de você, que é o que te torna tão obscuro, tanto para você quanto para os que estão ao seu redor. Colocar-se em primeiro lugar o tempo todo e não se importar com os outros é algo solitário. Mas, naquela época, eu sentia que o Deus cristão com o qual cresci, que deveria ser bom, não parecia se importar com o meu sofrimento. Eu estava me magoando, me rebelando com bebidas e drogas. A marca do cristianismo suburbano dos meus pais não me ofereceu nenhum consolo. Parecia que a solução era simplesmente fingir que estava tudo bem. Não havia espaço para trevas ou controvérsias. Foi aí que eu rejeitei isso. O satanismo me dominou, virou minha vida. Eu desenhei o pentagrama em todo lugar, nos meus livros da escola e no meu corpo. Meus amigos e minha namorada estavam assustados. Eles achavam que eu estava indo longe demais. Eu era bem popular no colégio e me vi totalmente sem amigos depois disso. Eu costumava me cortar também de vez em quando. Chegava a parar, mas começava a fazer isso de novo quando o meu relacionamento ficava mais conturbado. Até que em uma noite eu sonhei que o diabo estava de pé na frente da minha cama. Ele estava bem vestido, falava bonito, era como um personagem do filme do Sherlock Holmes. Ele apenas ficou ali e disse: "Você vai terminar suas provas e vai morrer." Eu pensei: caramba, isso é horrível! E a partir daí, eu comecei a fazer acordos com o demônio. Se eu roubasse alguma coisa, como uma bebida, dos meus pais, e fosse sincero com as meninas com quem eu só queria o ato sexual, ou se fizesse as pessoas brigarem umas com as outras, eu poderia continuar vivendo. Eu era uma pessoa bem carinhosa até então, mas a partir daí me tornei, prestem atenção, um grande manipulador. Depois de um tempo, comecei a ter pesadelos terríveis e percebi que estava ficando um pouco perturbado. Em determinado momento, perguntei para mim mesmo: será que eu estou realmente conversando com o diabo? Meu relacionamento com minha namorada ficou destruído. Eu me voltei contra a minha família e perdi quase todos os meus amigos. Passei a me sentir totalmente isolado e não tinha ninguém a quem recorrer, a não ser ao diabo. As minhas provas acabaram e eu continuei vivo. De repente, ficou muito claro para mim: ele era um mentiroso. A salvação veio de uma forma pouco provável. Uma amiga da minha irmã, que por acaso era filha do vigário local, me convidou para um festival cristão. Era um evento de uma semana lá no interior. Para ser bem sincero, eu fui porque achei que poderia conhecer mulheres bonitas lá. Mas fiquei surpreso ao ver que ali estava cheio de pessoas que, como eu, estavam infelizes com o cristianismo tradicional. Na última noite do festival, eu estava ouvindo uma palestra sobre como reconhecer quando você chega ao fundo do poço, quando um estranho se ofereceu para orar por mim. Eu não sabia o que dizer, então concordei. Enquanto ele estava orando, senti uma paz inundar meu corpo. Depois, o homem disse que, embora eu sentisse que não havia esperança na minha vida, Deus tinha um plano para mim
E Satanás era um mentiroso. Fui para casa me sentindo livre e otimista pela primeira vez em muito tempo. Decidi dar uma nova chance ao cristianismo, mas não só aceitando tudo sem questionar, como eu tinha aprendido antes. Comecei a sair com algumas pessoas que eu conheci na igreja dos meus pais, que assim como eu, estavam interessadas em algo mais do que apenas sentar ali por algumas horas para ouvir sermões tidos como tradicionais. Devagar, eu aprendi a não usar as pessoas pelo dinheiro ou pelo sexo, como o satanismo havia me ensinado. No parque onde eu andava de skate, rolava o papo de que eu tinha, aspas, nascido de novo, aspas. Alguns amigos me apoiaram, mas ficou difícil continuar fazendo parte de um cenário tão hedonista. Hedonismo é quando você busca apenas o seu próprio prazer. Sexo, drogas e rock and roll foram meus mecanismos de enfrentamento durante toda a minha adolescência. Levei anos para aprender que você não precisa deles para se sentir bem consigo mesmo, mas tive algumas recaídas de vez em quando. Só que comecei a frequentar a igreja com mais regularidade, e aos poucos eu fui sentindo cada vez mais que aquele era o meu lugar. Quando eu tinha 20 anos, conheci minha esposa na igreja. Nós estamos casados há 3 anos já. Eu nunca me propus a ser um vigário. Consegui um emprego no sul de Londres depois da faculdade, trabalhando com crianças disléxicas. Ao mesmo tempo, passei a frequentar uma nova igreja na região e me vi recebendo pedidos de jovens membros da congregação por conselhos sobre assuntos espirituais. Fiquei meio surpreso. Era uma grande responsabilidade. Decidi estudar e fiz um curso de estudos bíblicos na Universidade de Nottingham. Foi quando então me tornei vigário e exerço essa função em Canning Town, no leste de Londres. Decidi agora usar o colarinho clerical. Não me vejo como uma figura de autoridade, sou um cara normal. Na minha vizinhança, esse colar cervical poderia ser uma barreira. Vou pular aqui uma parte que é só as coisas que ele faz. Quando eu penso no passado, em como eu fiquei perdido e assustado quando era um satanista, isso me anima mais na missão de ajudar as pessoas. É por isso que eu faço isso. Meu nome, Benedict, na verdade significa bênção. Nos meus momentos de maior treva, eu perdi o sentido da vida, de vê-la como uma bênção. Agora eu só quero ficar aqui em Cunningham Town até Deus decidir que é o momento de eu me mudar ou morrer. Reportagem originalmente publicada pela BBC Three, e aqui está o site bbc.com/português/geral-4383-1326. O que levou esse jovem, o Benedict, ao satanismo? Foi o rock? Não. Foi o skate? Não. Foram as bandas de death metal? Não. Ele diz no começo que tudo isso ele usava para esconder a sua rebeldia, e quando ele entrou para o satanismo, ele diz, aspas, o satanismo parece ter me feito reconhecer a dor e a raiva que eu estava sentindo. Você já teve a oportunidade de conversar com algum satanista? Ou você já entrou em grupos de conversas de satanistas? Recentemente eu estive em um grupo de conversas desse para ver quais são os comentários. O que é dito lá? Como é que é esse negócio? Minha gente, uma coisa que me chamou a atenção assim de estalo é que esse texto que eu acabei de ler aqui é exatamente o que é descrito nesses grupos pelos seus participantes. Tudo envolve ressentimento. Qual o feitiço para fazer alguém perder o cabelo? Porque essa menina tem o cabelo mais bonito do que eu na escola.
Como é que eu faço para fulano perder o emprego porque ele foi promovido e essa vaga era minha? Como é que eu faço? Qual encantamento eu faço para matar o meu pai? Porque ele fica me forçando a ir à igreja, ele fica me forçando a ir à escola. Como é que eu faço para causar um mal a alguém? E os textos que eu li continuam dizendo: antes do satanismo, eu era um zero à esquerda, mas agora aqui na minha casa eu faço minha mãe chorar a hora que eu quero, eu faço meu pai beber a hora que eu quero, eu jogo meu irmão para o sexo, eu jogo minha irmã para andar na companhia de Zé Droguinhas, eu consigo tudo. A origem disso, uma única palavra: ressentimento. E eu louvo a Deus pela nossa igreja presbiteriana da Tijuca, porque nós tínhamos várias opções, mas o viés da nossa igreja é sempre lidar com aquilo que azeda a nossa vida. Poderíamos falar hoje sobre predestinação. Você ia ser contra? Não, já está na confissão de fé. Cumpra-se. Mas coisas desse tipo envolvem nossas famílias, envolvem nossos companheiros de colégio, envolvem quem trabalha conosco, nos ajudam a entender porque algumas coisas acontecem na nossa vida sem nós percebermos. De tantas coisas que nós poderíamos citar aqui desse testemunho, mas uma coisa é clara: quem tem ódio e rancor fica remoendo as situações a todo momento. Ódio, rancor, mágoa e angústia geram uma coisa chamada ressentimento. Ressentimento é o ato de ficar o tempo todo remoendo situações que envolvem raiva, ódio, angústia e rancor. Raiva, ódio, angústia e rancor. Raiva, ódio, angústia e rancor. Faça um desafio ou faça uma reflexão, se você é honesto com você mesmo. Todas as coisas que você lembra ao longo do dia, qual é a sensação que você tem na lembrança? Alegria? Paz? Bênção do Espírito de Deus? Ou você se lembra e termina com o quê? Raiva, ódio, rancor ou amargura? Há anos eu tenho dito à nossa igreja: quanto mais você lembra de eventos negativos, mais santo você se torna aos seus próprios olhos. Há anos. E esse texto só corrobora com essa verdade. Por quê? Porque quanto mais você lembra de eventos negativos e mais santo você se torna aos seus próprios olhos, mais raiva, ódio, rancor e amargura você passa a sentir. E te dá também uma falsa impressão, porque o ato de se colocar como vítima nas circunstâncias, ele sempre parte de uma premissa do futuro que não será realizada, e o indivíduo coloca a culpa da não realização no momento presente. Um exemplo: eu poderia ter sido um excelente jogador de handebol se meu pai tivesse me incentivado. Mas eu seria mesmo? Isso é verdade? Essa é a ideia que eu tenho quando eu me lembro que meu pai não me incentivava. Mas eu seria mesmo? Porém, quanto mais eu lembro da falta de incentivo do meu pai, melhor jogador eu me torno na minha mente. Eu agora era para estar na ESPN Brasil, fazendo comentários sobre handebol, mas não estou. Por quê? Porque meu pai, quando eu tinha 8 anos, não me incentivou. Mas será que eu seria tão bom assim? Faça uma reflexão nas coisas que você acha que você não chegou lá por conta de terceiros, mas você era tão bom assim que o terceiro te prejudicou. Se não fosse o terceiro, você teria conseguido. Você estava com a passagem na mão? Você já ia disputar os jogos lá no Japão, lá em Londres? Você já ia lá para Atlanta? Você já ia para Barcelona? E a pessoa rasgou a passagem e você não pôde ir? Sejamos honestos.
sermos vítimas, eu não estou dizendo que não erraram com você não, tá? Erraram contigo. Mas o fato de ter errado contigo e você toda hora lembrar do que fizeram, com raiva, ódio, rancor ou amargura, e essas 4 coisas juntas se caracterizam como ressentimento, o fato de você lembrar de algo e se ressentir, não elimina o fato de que cada vez mais você se coloca como uma pessoa perfeita. Daqui a pouco você vai dizer que você teria casado até com o príncipe Henry, mas se não tivessem tomado o seu assento no ônibus, foi por causa disso que você ficou no Brasil. Você ia ganhar o Oscar por Dança com Lobos, mas porque o trem naquele dia não abriu a porta e você não entrou, o Kevin Costner passou à sua frente. Quem tem ódio e rancor fica remoendo as situações a todo momento. E esse ressentimento pode causar o que é chamado transtorno de estresse pós-traumático. O indivíduo não se recupera depois de vivenciar um evento. Toda vez que lembra, ele não se recupera. Toda vez que ele lembra, vem raiva, ódio, rancor e amargura. Ele ficou paralisado ali naquele momento. E isso, se não for diagnosticado corretamente, pode provocar variações de humor, ansiedade e até transtorno de personalidade desde a infância. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor acabou de ler? Tudo. Porque a maioria das pessoas nesses grupos satânicos que resolvem se tornar manipuladores e resolvem conjurar demônios, fazer feitiços, eles acham que são os demônios que eles estão conjurando, eles acham que eles são responsáveis pelos feitiços. A maioria esmagadora são adolescentes, com transtornos de personalidade. Fruto de quê? Ressentimento desde a infância. Olha o que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 27, verso de número 45. Gênesis capítulo 27, verso de número 45. Verso desde o número 43. Agora, pois, meu filho, ouve-te o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Isso, a mãe falando para Jacó. E cesse o teu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos em um só dia. Lembra dessa historinha? Uma mãe que toma partido. Um filho, esse é o que eu amo, o outro já tem tudo, etc e tal. Um filho literalmente se coloca no lugar do outro, escondido, recebe as bênçãos do irmão pelo seu pai que era cego, e quando o irmão chega para receber a bênção, o pai diz: ué, tu já veio aqui, eu já abençoei já. Isso faz com que Esaú, o caçador, fique possesso de raiva, de ódio, mas principalmente rancor. E a mãe diz para Jacó: vai para a casa do teu tio até que passe o rancor do teu irmão, porque eu não quero nesse dia perder 2 filhos. Em outras palavras, rancor gera isso. A vontade que você tem é de esfaquear a pessoa, tirar o coração dela pela boca e brincar de futebol com ele. Rancor. E digo uma coisa para vocês, tá, gente? Ouvindo essa coisa aqui, esse relato de um satanista, o pensamento que nos vem à mente no primeiro momento é o seguinte: meu Deus, como esse mundo está perdido, um satanista, ainda bem que eu estou na igreja. Você acha que não tem pessoas magoadas, ressentidas, odientas, angustiadas e amarguradas dentro das igrejas? Você acha que você está salvo de receber o ódio de alguém, a amargura, o rancor e a raiva de alguém? Porque na verdade este alguém
o tempo todo volta e passa a lembrar de eventos onde ele foi vítima e está ressentido até hoje? Você se encontra livre disso? Você acha? Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com isso aqui, ó. E por isso que Paulo fala a Timóteo, a fé, aliás, uma vez que alguns, sem terem uma boa consciência, vieram a naufragar na fé. Em outras palavras, o que Paulo quis dizer a Timóteo é o seguinte: meu filho, pastor novinho, se a cuca não tiver legal, não adianta sermão não, tá, meu filho? Porque se a cabeça não tiver boa, a pessoa naufraga na fé. Está em 1 Timóteo. A palavra do Senhor, queridos, também diz, abra sua Bíblia, Salmo 6, verso de número 7. Salmo de número 6, verso de número 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A pessoa que tem rancor quer matar o outro. A pessoa que tem mágoa, os olhos não conseguem mudar a visão, ficam travados naquele mesmo momento, e ela se percebe como muito mais velha, no sentido de que ela acha que a vida dela está acabando, a vida não vai à frente, a vida estagnou. Rancor mata, Gênesis 27, 45. Mágoa faz com que os nossos olhos não mudem o foco, o ponto de vista. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, verso de número 27. Deuteronômio capítulo 1, verso de número 27. Deuteronômio capítulo 1, verso de número 27, 26 e 27. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Sabe o que o ódio faz conosco? Nós atribuímos a Deus uma coisa que não pertence a Ele. Deus vai ter ódio de ti? Se Deus nos tirou do Egito é porque Ele tem ódio, Ele quer nos destruir. É isso que o ódio faz. O ódio cega. Pessoas que poderiam estar abraçadas com você nessa manhã, pessoas que você podia andar de mãos dadas como melhor amigo, mas o ódio te cegou a tal ponto que você uniu essa pessoa da sua vida, só que você não percebeu. Nunca fez nada contra ti, mas teu ódio é tão cego que tu acha que essas pessoas só quiseram teu mal. Ódio cega. A Bíblia também fala sobre a angústia. Provérbios capítulo 24, verso de número 10. Rancor nos dá vontade de matar. Angústia deixa nossos olhos travados naquele único evento. Ódio nos deixa cegos. E a angústia, aliás, a mágoa trava os nossos olhos, o ódio nos cega. E a angústia? Provérbios capítulo 24, verso de número 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é... Sabe o que a angústia nos faz? Exatamente o que diz o texto. A angústia faz com que você não perceba o tamanho que você tem. A angústia faz com que você sinta-se pequenininho. E o salmista diz: se você te mostras fraco no dia da angústia, o que acontece? Leia, voz alta. Quem é angustiado não percebe que tem forças. Angústia é isso. Na angústia, para que eu vou falar, né? Ninguém vai ouvir. Por que eu vou me exercitar? Não precisa, eu já vou morrer assim. Todo mundo consegue, mas eu não consigo, porque eu sou diferente. Eu sou fraco. Sabe quem faz você pensar isso? Não é o diabo, é a angústia.
Simples assim. Louvado seja Deus, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ressentimento, raiva, rancor, aliás, ódio, rancor, mágoa e angústia. Meu irmão, minha irmã, livre-se dessa praga. Porque se você não se livrar do ressentimento, você pode não perceber, mas até transtorno de personalidade talvez você já tenha conseguido. Variações de humor. Você mesmo não se entende. Por que você está de um jeito, daqui a pouco você está de outro? Ressentimento. Coisas não perdoadas, não superadas. Lembrar de um mesmo evento com ódio, rancor, amargura e angústia. Quer se livrar de tudo isso? Abra a sua Bíblia onde já estava aberta, Gênesis 45. Gênesis de número 45. É Vitor e o outro é Pedro, não é isso? Vitor e o outro? Pedro. Pedro, você já ouviu falar de um homem chamado José? Já viu o filme da Disney? Se bem que o filme é antiguinho, né? Você já ouviu falar desse homem chamado José? Tem tanto José também, né? Olha, esse José que eu vou contar a história aqui é a seguinte. Ele era um garotão igual a você, assim, bacana, era mais alto em relação à idade. Você tem irmãos? Não. O José, você considera ele como seu irmão? Então é seu irmão. Se você considera, mas ele também te considera irmão? São primos? Então, vocês são irmãos quase que pela metade, mas quando vocês se juntam assim, vocês são irmãos inteiros. Veja bem, Pedro, José era um garoto, gente boníssima. Só que José tinha uma coisa nele, que ele sabia que a vida dele, que ele tinha uma missão especial na vida. Isso era claro na cabeça dele. E ele tinha outros irmãos. Só que sabe o que aconteceu, Pedro? Esses irmãos ficaram com raiva de José, porque José parecia um carro de som. Todo o sonho que ele tinha, onde ele era um herói, ele contava. Consegue imaginar um negócio desse? Imagina, você vai salvar as pessoas de um prédio, aí você conta para todo mundo aqui: pastor, eu salvei as pessoas de um prédio, e o senhor quase morreu, o senhor só não morreu porque eu te salvei. Eu ouço um dia. Imagina eu ficar ouvindo isso aí por uns 17 anos. Que só você é bom e se não fosse você não estaria vivo. Isso gerou, Pedro, no coração dos irmãos, ressentimento, raiva, ódio, angústia, amargura e rancor. Gerou neles isso. Sabe o que eles fizeram com esse José? Quando José ainda era adolescente, com seus 17 anos, disseram para José assim: vamos lá plantar, lá no campo. E ele foi. Chegou lá, os irmãos pegaram ele, bateram muito nele, porque queriam matá-lo. Aí um irmão disse o seguinte: vamos matar não, vamos vender. A gente ainda ganha um dinheiro e se livra dessa tralha. E José foi vendido, sabe como, Pedro? Como escravo. Aí ele se tornou escravo. Vai guardando, hein? Vai guardando. Se tornou escravo. Tornou escravo e começou a trabalhar, ganhou moral com o patrão, e ele passou de escravo qualquer, passou a administrador, nível full. Se tornou o CEO daquela empresa, do patrão. E aí ele, como o CEO daquela empresa, tinha acesso a tudo, ao ponto do patrão dizer: minha gente, eu não sei nem mais o que eu tenho, a única coisa que eu sei é o prato de comida que está na minha frente. Porque depois que eu deixei tudo na mão desse garoto aqui, eu estou muito mais rico. O garoto é bom, gente, ainda bem que eu comprei ele, e é fiel. Aí a esposa desse patrão chega para o garoto, já era mais velho, diz para ele o seguinte, já devia ter seus quase 30 anos, diz para ele o seguinte: você administra tudo do seu patrão, mas eu sou esposa dele. Você não quer passar a ser meu marido também por um dia? Aí você fica dono de tudo, até dono de mim? E ele diz: não, isso é pecado contra Deus e é maldade contra meu patrão.
Ela diz: não, ninguém me recusa. Ele sai correndo, Pedro, de toalha do quarto. Ela segura a toalha e sai correndo. Aí ela diz o quê? Socorro, socorro, entrou no meu quarto, olha a toalha dele aqui. Aí ele vai preso. Não tinha câmera naquela época, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha o Waze, não tinha nada. Ele vai preso. Chega na prisão, encontra 2 homens que sonham. Aí ele interpreta os 2 sonhos. Ele diz: ó, você que sonhou isso, vai morrer. Você que sonhou isso, vai viver. Passados dias, o homem que sonhou que ia morrer, morreu. O homem que sonhou que ia ficar vivo, foi liberto da prisão. E ele disse: ó, já que você está livre, diz lá para Faraó que eu sou inocente, não tive nada com aquela mulher. Sabe o que o homem disse, Pedro? Deixa comigo, vou te ajudar. Ó, sumiu. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Chama todos os feiticeiros e sábios do reino para interpretar o sonho. Ninguém interpreta. Até que chega nos ouvidos daquele homem que saiu da cadeia. Ele diz: ih, tem um cara na prisão, um cara que é bom nisso, rapaz. Não é que ele viu que o cara ia morrer, o cara morreu, e falou que eu ia estar livre, ou eu aqui. Chama ele. Faraó manda tirar José da prisão. José, aquela barba de quem está isolado da sociedade há 2 anos, manda fazer a barba de José para se apresentar a ele. E Faraó diz: tive um sonho. José: pois não, sonhei isso, isso e isso. Sabe o que José disse? Faraó, é o seguinte: vai vir uma praga sobre todo mundo, e isso vai acabar com a comida de todas as pessoas. E Faraó diz: o que eu faço? É simples, segura um pouco a comida agora, tá? E daqui a um tempo, quando a praga vier, o senhor começa a vender. Ah, para as pessoas ficarem com comida? É também, mas aí o senhor também ganha dinheiro. O senhor vai ficar mais rico na tragédia dos outros. Fazer o quê? É da vida. Aí o Faraó diz: quer saber de uma coisa? Você acha isso verdade? Ele: eu tenho certeza. Você fica à frente disso, vou te colocar como governador. José diz: para agora. E acontece, Pedro, vem uma praga, eles começam, eles vão guardando. Ficaram um mó tempão guardando comida, e guarda comida. Constroem galpões enormes. Imagina, o Rio de Janeiro todo, a cada bairro você tem uns 10 galpões só para guardar arroz, feijão, milho, soja, ervilha. Vai vendo. Daqui a pouco vem uma praga, igual essa pandemia. Uma praga no mundo, acabou a comida. Quem tem comida para vender? Que é até o que está acontecendo? O Brasil. Aí o Brasil começa a vender comida. Sabe o que aconteceu, Pedro? Os irmãos que venderam ele tiveram que ir até lá comprar comida. E ele reconhece os irmãos. Pedro, o que você faria se estivesse no lugar dele? Aliás, não responde não, Pedro. Responde não, porque pode ser muito claro para todos nós, porque talvez todos nós faríamos isso. Você foi espancado, Pedro. Tiraram sangue teu, deixaram tua cara toda inchada, quebraram teus braços, chutaram você, venderam o que sobrou. Você começou a trabalhar como escravo, conseguiu subir na vida. Uma mulher comete o primeiro caso de denunciação caluniosa. Você vai preso, Pedro. Você chega lá com fama de alguém que quis namorar a mulher do patrão. Você passa 2 anos, e as prisões não eram como hoje. Era debaixo da terra, nem cavernas. Tinha banheiro. Comida era o resto do resto que o animal não comia, bota o presidiário para comer. E você sobrevive a isso 2 anos. Agora você é governador do país que está vendendo comida para o mundo. E quem vem pedir comida para você, pelo amor de Deus? Os caras que arrebentaram com a tua vida. José, José é o ressentimento encarnado nas suas motivações. Era justo ele sentir raiva dos irmãos, igreja? É justo? Claro. Tu quer ser espancado? Se tu não quer, porque não é bom. Era justo ele ficar com rancor?
Claro! Com ódio? Oxi! Ressentimento? Deveria ser o nome dele. Só que José é diferente. E depois dizem que não tem evangelho no Antigo Testamento. Meu Deus! José passa por traição, denunciação caluniosa, objeto, consequência, escravidão, prisão e abandono. Mas José, quando se encontra com seus irmãos, a Bíblia diz, quando ele se deu a reconhecer aos irmãos, a palavra diz que os irmãos se atemorizaram e os gritos que se ouviam ecoavam por todo o Egito. Você imagina quanto que eles se urinaram, o quanto que eles evacuaram naquele momento? Imagina isso. Acabou nossa vida, amigo. Acabou. Olha o homem aí. Não é mais aquele garoto, por isso que a gente não reconheceu. Está grande, está forte, está bronzeado, está com outro cabelo, está maquiado como egípcio. Mas olha o olho dele, é o olho do nosso Pai. Olha a língua que ele fala, é a nossa língua nativa, é ele. Só que José nos ensina uma coisa, que milênios depois seria utilizado pelas ciências que estudam a psique humana. A única forma de você se livrar de ódio, rancor, amargura e angústia, a única forma de você se livrar de ressentimento é você ressignificar o evento que te traumatizou. Isso só foi estudado, explorado e é posto em prática milênios depois. Mas lá no Antigo Testamento, no Evangelho ainda no tutano, você tem um homem chamado José que olha seus irmãos, e a palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo de número 45, verso de número 4, diz: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que esse homem faz? Não foram vocês, sempre foi Deus. Só se livra do ressentimento quem ressignifica o que aconteceu, não com o olhar dos que erraram, não com o olhar da vítima, mas com o olhar de que o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, Ele tem o seu decreto. E olha o que José diz, que coisa mais linda. Sabe por que isso tudo me aconteceu? Foi para preservar a vida. Se isso não tivesse acontecido, o mundo inteiro estaria passando fome. Mas eu fui espancado, eu fui surrado, eu fui vendido, eu fui preso, para que a vida fosse preservada. Não é para vingança, não é para dizer a vocês que eu sempre tive razão, não. Havia um motivo maior, e o decreto de Deus era preservação da vida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, ele repete: não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, vós, a quem me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Para você que está aqui nessa manhã, o que vai ouvir e ver esse sermão, alguma coisa aconteceu com você e te traumatizou.
arrebentou com você. Você não é mais quem você era. Você se encontra com ódio, amargurado, rancoroso e angustiado. Esses 4 ingredientes geram ressentimento. Ressentimento não tratado gera transtorno de personalidade. Ressentimento não tratado é uma porta aberta para o diabo entrar. É uma porta aberta para você se tornar um manipulador de realidades. Mas a Bíblia diz que há pelo menos 6.000 anos atrás, um homem venceu o ressentimento que era dele por direito, assim como é o seu. Por quê? Porque em todo tempo ele viu a mão de Deus. E sabe o que ele diz? Foi Deus que me mandou adiante de vocês para a preservação da vida. E sabe o que eu, Anderson, acho? Quando ele fala de vida, não é apenas a fome, mas também a vida dele. Porque ele poderia ter sido apenas o maior dentre seus irmãos, e não seria humilde, não conheceria tanto a Deus. Mas anos depois, passando o que ele passou, ele se torna um homem. E ele percebe que a vida dele foi preservada. Porque o que teria sido dele, se ele permanecesse na sua terra natal, sendo apenas o maior do que aqueles seus irmãos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, falemos com o Senhor nessa hora. Eu quero convidar você nesta manhã a romper com o ressentimento, a romper com o ódio, com o rancor, com a raiva, com a angústia, com a amargura. Tudo isso são ingredientes de algo que Satanás usa para fazer uma bagunça na nossa vida. Isso gera problemas, isso gera transtornos na nossa mente. Se livra disso. Isso não pertence a você. Ele tomou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Meus queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui como família, mais uma vez reunidos. Acabamos de chegar aqui da igreja, estávamos cultuando ao Senhor, mas também lembrando de vocês, pensando em vocês e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem parte aí da Igreja Presbiteriana da Tijuca, na pessoa do reverendo Anderson e também a nossa irmã Janine, que muito tem nos abençoado, mas também a todos que fazem parte do grupo GAN. Mais um ano está terminando e graças a Deus estamos passando bem. Apesar de tantas dificuldades, estamos aqui com mais um ano de vitória. Como vocês estão vendo, minha esposa, a Cremilza, aqueles meninos, né, que vocês começaram o projeto com a gente, que eram menores, bem menores, estão grandes, graças a Deus crescendo, não apenas em estatura, mas também em conhecimento, em sabedoria, e graças a Deus hoje estão adolescentes, né? E conscientes da sua missão também em relação ao reino de Deus. E nós devemos um pouco disso a vocês, e por isso nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus, para agradecer a cada um de vocês que tem se empenhado aí no projeto GAN, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e Deus seja louvado pelo projeto GAN. Olá, meus irmãos, eu sou o missionário Fábio do campo de Esperantina, Piauí. Eu sou a Rayane, essa é a... Nós estamos aqui no campo desde janeiro de 2017, trabalhando na obra do Senhor. Os nossos trabalhos aqui têm sido evangelização de porta em porta, distribuição de folhetos, culto pelas ruas, louvando a Deus e anunciando a mensagem do Senhor. E também aqui nós queremos estar agradecendo ao GAN pelo apoio que nos tem dado em oração, apoio financeiramente, que Deus
grandemente esteja abençoando a vida de vocês. Nós gostaríamos também de agradecer ao grupo de apoio que tem orado pelos missionários, que tem incluído os nossos filhos como filhos de oração. E Sara gostaria de agradecer também, né? A madrinha Yara agradece. Manda um beijo. Diga beijo, madrinha Yara. Beijo, madrinha. Isso. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Boa noite a todos da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Eu sou o reverendo Ivanildo. Eu sou a Milena. Eu sou a Ivy. Eu sou a Ivna. Nós queremos agora mandar aquele abraço para todos os membros da Igreja Amada e desejar um excelente final de ano com umas boas festas a todos vocês. Queremos agradecer por tudo que vocês têm feito por nós. Deus tem sido maravilhoso para conosco por meio desta Igreja Amada. Nós estamos atualmente em Tapera, Aquiraz, Ceará, na revitalização da Igreja Presbiteriana aqui na localidade. Temos tido muitos desafios, que alguns trazem riscos, mas Deus tem nos abençoado. Nós também temos tido bons frutos. Atualmente temos trabalhado com uns ciganos e este ano nós iremos receber o primeiro membro advindo desta família de ciganos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Orem por nós. Estamos orando por vocês. Um abraço a todos, especialmente a nossa irmã Daniele, a irmã Janine, a irmã Cláudia e a pessoa do pastor Anderson. Que Deus os abençoe e Feliz Natal. Queridos, recebemos a palavra do Senhor e à luz da oração por iluminação que tivemos e da mensagem que ouvimos, agora é tempo de materializarmos a nossa gratidão ao Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas e por tantas e tantas coisas que Ele ainda fará. Nossas ofertas, os nossos dízimos, nós não entregamos um recurso para sermos abençoados. É sempre o contrário. Nós entregamos como forma de gratidão ao que Ele já fez, tem feito e fará por nós. A leitura e a condução deste tempo de ofertório será feita pela nossa irmã Thelma Mello. Vamos participar desse momento, irmãos, com o nosso coração agradecido a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos durante todo esse ano. Esse é o último culto do ano, pastor, então nós temos muito motivo para agradecer, não é mesmo? Verdade. Passamos por muitas lutas, cada um com a sua luta própria, né? Que travamos diariamente. E Deus esteve conosco em todos os momentos, não nos desamparando. A igreja conseguiu manter a assistência aos campos, às instituições que nós apoiamos e aos irmãos que também nos procuraram no momento difícil que passaram. Então, a gente só tem a agradecer a Deus. E esse momento é propício para colocarmos diante de Deus todos os nossos agradecimentos do ano todo e pedir que Deus continue ao nosso lado no ano que está por vir. Amém. Leiamos o texto que se encontra no livro de 3 João, capítulo 1, verso 2, e 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Louvemos ao Senhor com muita alegria, com esse hino 319 do Inário Novo Cântico, Obreiros em Marcha. Louvemos ao Senhor com alegria. Sim, em Cristo quentes, com
onde o crente sim é Cristo quem o diz, com o Salvador, vivendo ali feliz, vai com Ele descansar. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e também nos lembremos de, ao longo de toda a semana, orar pelo casal missionário desta semana, que se inicia hoje e vai até o próximo sábado. Obreiros, missionário Cristiano e sua esposa Kátia, que estão lá na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul. Esta oração será feita pela nossa irmã Thelma Mello. Oremos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos participar desse momento no qual, Senhor, depositamos ao Teu altar nossos dízimos e ofertas. Te agradecemos, Senhor, porque esta é uma oportunidade de alegria para cada um de nós, Senhor, porque sabemos que tudo é Teu e nós Te devolvemos apenas uma pequena parcela de tudo que Tu nos dás, Senhor. Subsistência, saúde, alegria, Senhor, apesar de todas as adversidades. Temos muitos motivos, Senhor, de agradecimentos. Se pararmos para pensar, Senhor, com certeza, nossos motivos de agradecimento são muito maiores, Senhor, do que os pedidos, Senhor, para suprir as nossas necessidades básicas, Senhor. Mas também sabemos que Tu as supres, Senhor, como Tu tens feito durante toda a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos da nossa igreja que apoiam, Senhor, o trabalho aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca, Senhor. Os membros, os que não são membros, Senhor, aqueles, Senhor, que acreditam na Tua obra aqui na terra, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos dás. Fica com o missionário dessa semana, Senhor, bem como em todos os lugares que pregam a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, ainda nesses momentos finais do nosso culto e que nós possamos ter, durante a nossa vida, um coração agradecido a Ti por tudo que Tu nos faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda esta igreja e aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Tua vida, amigo.
Amém e amém. Queridos, uma oportunidade única participar deste último culto de dezembro de 2021. Como bem lembrado pela Thelma, é o último culto deste ano e cada ano é um desafio, mas desde 2020 tem sido um desafio maior ainda. Nossa igreja não fechou as portas um único dia. Nossos irmãos sempre estiveram aqui durante a semana trabalhando e virtualmente todo domingo estávamos assistidos pela palavra do Senhor sendo testemunhada aqui neste santuário. A nossa gratidão a você e pedimos que permaneça conectado com a sua igreja no ano de 2022. São muitos os desafios, são inúmeros os projetos e louvamos a Deus porque estamos todos juntos, unidos como igreja, com o projeto de continuar servindo ao Senhor e expandindo o reino dele neste mundo através dessa agência na Rua Alzira Brandão, 135. Nossa irmã Thelma vai nos fazer um convite para a nossa programação de logo mais às 18 horas e também vai nos dar aquele até breve, até daqui a pouco. Irmãos, desejamos a você uma boa semana, com saúde, com paz e o mais importante de tudo, na presença do Senhor. Para tanto, se você quiser transmitir, repassar para os seus amigos, estar presente no culto online às 18 horas, estaremos todos juntos novamente, se essa for a vontade do Senhor. Amém. Amém. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças.